Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre derivadas, continuando com as regras de derivação. Veremos agora a derivada do produto e do quociente de funções. Começando com a regra do produto. O grande problema é que para calcular a derivada de um produto de funções, não é simplesmente fazer o produto das derivadas, tá? Temos uma regrinha que é a seguinte: seja h de x uma função que é composta pelo produto de duas funções, f de x vezes g de x, com f de x e g de x deriváveis, então a derivada de h de x é dada pela derivada da f de x multiplicado pela g de x, mais a f de x multiplicada pela derivada da g de x. Como assim, professor? Para derivar um produto de funções, você vai derivar a primeira função e multiplicar pela segunda, e é isso, você soma a primeira função multiplicada pela derivada da segunda, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x, que multiplica 3 mais 5x. Veja que temos um produto de duas funções aqui. É só eu olhar o x² menos 2x como uma função e o 3 mais 5x como outra função. Ok, para calcular a derivada desse produto, a nossa f' de x, eu vou derivar a primeira função, que é o x² menos 2x, fica 2x menos 2, certo? E a isso eu multiplico a segunda função, normal, segunda função como ela está aqui, 3 mais 5x, mais a primeira função normal, então x² menos 2x, multiplicado pela derivada da segunda função. A derivada de 3 mais 5x fica 5 vezes 5. Pronto, é só isso. O mais chatinho é você memorizar a regra, mas com a prática, fazendo os exercícios, você memoriza isso, pode ficar tranquilo, tá? Bom, como é que vai ficar isso aqui? É só resolver agora essas multiplicações e juntar o que a gente consegue. 2x vezes 3, 6x. 2x vezes 5x, mais 10x ao quadrado. O 2x multiplica todo mundo que está lá, e o menos 2 vai multiplicar todo mundo que está lá também. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 2 vezes 5x, menos 10x. Mais o x² menos 2x vezes 5. x² vezes 5 fica 5x². Mais 5x², menos 2 vezes 5 dá menos 2x vezes 5 dá menos 10x, mais menos 10x fica menos 10x. Bom, 10x² mais 5x² é 15x ao quadrado. Na sequência, menos 10x fica menos 20x, mais 6, menos 14x. Menos 14x, menos 6. Essa é a derivada da função f. Beleza. Regra do quociente. Seja h de x igual a f de x sobre g de x, f de x dividido para g de x, né? Com f de x e g de x deriváveis, então a derivada de h de x é f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x dividido por gx ao quadrado. Ou seja, para derivar um quociente de funções, você terá uma fração, certo? No numerador dessa fração, em cima, é a derivada da primeira função multiplicada pela segunda função, menos a primeira função multiplicado pela derivada da segunda. E no denominador aqui é a segunda função ao quadrado. A primeira função é a que está em cima, né? É a f de x aqui. E a segunda função é a que está embaixo.
Olha só, f de x igual a x ao quadrado mais 1 dividido para x menos 3. É um caso que precisamos aplicar a regra do quociente para poder derivar isso aqui. F' de x, como que vai ficar? Fazemos a função de cima a sua derivada. Derivada de x² mais 1 fica 2x. Multiplicado pela segunda função, que é a função de baixo, x menos 3. Menos a primeira função, x² mais 1. Multiplicado pela derivada da segunda, que é a função de baixo. A derivada de x menos 3 é 1. Fica isso aqui vezes 1. Sobre a função de baixo elevada ao quadrado, x menos 3 ao quadrado. F' de x é igual 2x vezes x fica 2x ao quadrado. 2x vezes menos 3 é menos 6x. Menos x ao quadrado mais 1 vezes 1 fica menos x ao quadrado menos 1. Como é menos esse cara aqui, vai trocar o sinal de todo mundo ali. Dividido para x menos 3 ao quadrado. É o quadrado de uma diferença. Isso resulta o quadrado do primeiro termo. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Portanto, fica menos 6x. Mais o quadrado do segundo, mais 9. Fica x² menos 6x menos 1 sobre x² menos 6x mais 9. Essa é a derivada da função f aqui do nosso exemplo. Uma aplicação muito interessante da regra do quociente é a derivada das funções trigonométricas. Partindo das duas derivadas fundamentais, que são a derivada da função seno e a derivada da função cosseno, a gente consegue chegar nas derivadas das demais funções trigonométricas, tá? Essas duas aqui são fundamentais. A derivada do seno de x é cosseno de x e a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Grava isso aqui, tá? Sabendo disso, vamos encontrar a derivada da tangente. Primeira coisa, você tem que lembrar que tangente é seno dividido por cosseno. Tangente de x é seno de x dividido por cosseno de x. Dessa maneira, temos um quociente de funções aqui. E para derivar essa tangente, para derivar essa função, é só derivar esse quociente. Ou seja, preciso usar a regra, né, do quociente. Vamos lá. F' de x é igual, lembra, é a derivada da primeira função, que é a de cima, multiplicada pela segunda. A derivada da função seno é cosseno. Fica cosseno de x vezes cosseno de x, que é a segunda função, menos a primeira função, então eu mantenho seno de x, né? Multiplicado pela derivada da segunda. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Isso aqui vai multiplicar menos seno de x. Ok, tudo isso está dividido pela segunda função, que é a função de baixo, elevada ao quadrado. Cosseno de x elevado ao quadrado é cosseno ao quadrado de x, ok? Eu coloco o expoente aqui no cosseno. É cosseno ao quadrado de x. Não é o x que está ao quadrado, é o cosseno. Muito bem. Cosseno vezes cosseno fica cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x, menos seno que multiplica menos seno, fica mais seno ao quadrado de x. Mais seno ao quadrado de x. Agora você tem que lembrar
uma propriedade fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso resulta 1, tá? É a propriedade fundamental da trigonometria. Isso aqui é 1, fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Novamente, temos que lembrar lá da trigonometria, das relações trigonométricas. 1 sobre cosseno é secante, lembra disso? 1 sobre cosseno é secante. Se eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado, isso aqui é secante ao quadrado de x. Pronto, a derivada da função tangente de x é secante ao quadrado de x. Vamos destacar isso aqui, tá? Se f de x é a tangente de x, a f' de x, a derivada da tangente de x, é secante ao quadrado de x. Beleza, já temos a derivada da função seno, da função cosseno e da função tangente. As demais funções trigonométricas é só você aplicar a regra do quociente que você consegue chegar tranquilamente nelas, tá? A derivada da função cossecante é menos cossecante vezes cotangente. A derivada da função secante é secante vezes tangente. E a derivada da função cotangente é menos cossecante ao quadrado. Na sequência, vamos demonstrar isso aqui nos exemplos, tá? Alguns exercícios para aplicarmos essas regras, não tem segredo, é só aplicar as regras mesmo. Primeira questão, derive a função f de x igual a x ao quadrado, que multiplica 3x menos 1, que multiplica o seno de x. Bom, como já comentamos lá no início da aula, quando eu quero derivar um produto, não é o produto das derivadas, né? Eu não posso derivar separadamente e multiplicar, não é isso. Eu tenho que aplicar a regra do produto. O problema é que a regra é para um produto de duas funções. Aqui eu tenho um produto de 3. O que eu preciso fazer? Eu tenho que multiplicar alguma coisa para deixar esse produto como sendo o produto apenas de duas funções. E isso eu consigo fazer porque eu posso multiplicar o x ao quadrado com o 3x menos 1 que está aqui. Com o seno eu não consigo juntar, mas eu posso juntar esse x quadrado com esse 3x menos 1. Vai ficar f de x igual x quadrado vezes 3x, 3x ao cubo. É 3x ao cubo menos x quadrado vezes menos 1, menos x quadrado. Isso aqui está multiplicando o seno de x. Agora sim, é um produto de duas funções. 3x ao cubo menos x quadrado é a primeira função, aqui aparece primeiro na multiplicação. Seno de x é a segunda. A regra do produto diz que para eu derivar esse produto de duas funções, é só eu derivar a primeira função. Derivamos 3x cubo menos x quadrado, isso fica 9x ao quadrado, ok? 9x ao quadrado menos 2x. Multiplicado pela segunda função, que é o seno de x, mais a primeira função, que é 3x ao cubo, menos x ao quadrado, e multiplico isso pela derivada da segunda função. Regra do produto é só isso. Qual é a derivada aqui da segunda função? É a derivada do seno de x, que é dada por cosseno de x. Paramos aqui. Essa é a derivada da função, tá? Quando você não consegue desenvolver esses produtos aqui para achar algo mais interessante, você para por aqui mesmo. Essa é a derivada da função f, tá ok? Na segunda questão, vamos demonstrar a derivada das funções trigonométricas secante, cossecante e cotangente, utilizando a regra do quociente. Vamos começar com a função secante. F de x é igual a secante de x. Como que eu vou encontrar a derivada dessa função? É só lembrar que a secante é 1 sobre o cosseno, ok? Essa função f de x é dada por 1
sobre o cosseno de x. Para derivar isso aqui, eu aplico a regra do quociente, porque é um quociente. f' de x vai ser igual, deriva a primeira função e multiplica pela segunda. A derivada de 1 fica zero, porque é uma constante. É 0 vezes o cosseno de x, que é a segunda função, menos a primeira função multiplicada pela derivada da segunda, fica menos 1 vezes menos seno de x, que é a derivada do cosseno, né? Tudo isso dividido por cosseno de x elevado ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado de x. Ok, 0 vezes cosseno de x, 0. Menos 1 vezes menos seno de x, fica seno de x. Seno de x positivo. Dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que cosseno de x, que multiplica cosseno de x. Vamos colocar aqui. Cosseno de x vezes cosseno de x. Agora, note que se eu simplificar o seno pelo cosseno, eu encontro a tangente de x. Seno dividido por cosseno dá tangente. É a tangente de x que multiplica 1 sobre o cosseno. 1 sobre o cosseno é secante. Portanto, é tangente de x vezes secante de x. Essa é a derivada da função secante. Está demonstrado, encontramos justamente o que vimos, né, anteriormente. Beleza. A próxima função trigonométrica que vamos demonstrar é a cossecante. F de x igual a cossecante de x. Cossec de x. Cossecante é 1 sobre o seno. Aplicamos a regra do quociente novamente. A derivada dessa função vai ser igual. Em cima é a derivada da primeira função, que é 1, fica 0, vezes a segunda função seno de x, menos a primeira função, vezes a derivada da segunda. Derivada de seno de x é cosseno de x. Tudo isso dividido pela função, a segunda função ao quadrado. Seno de x elevado ao quadrado, que é seno ao quadrado de x. 0 vezes seno, 0. Menos 1 vezes cosseno, fica menos cosseno de x. Dividido para seno de x vezes seno de x, que é o seno ao quadrado. Seno de x que multiplica seno de x. Agora, eu vou simplificar o cosseno pelo seno. Cosseno dividido para seno, lembra que é cotangente. Seno sobre cosseno é tangente, o inverso da tangente é a cotangente. Portanto, cosseno sobre seno dá a cotangente. Assim, isso aqui é menos a cotangente, porque eu tenho menos cosseno aqui, né? Menos cotangente de x, que multiplica 1 sobre seno de x. 1 sobre seno é a nossa querida cossecante, certo? Portanto, é isso aqui vezes a cossecante de x. Pronto. A derivada da cossecante é menos a cotangente vezes a cossecante. E, finalmente, vamos para a cotangente. F de x é igual a cotangente de x. Cotangente é cosseno sobre seno. Cosseno de x sobre seno de x. Ou ainda,
Você pode escrever a cotangente como 1 dividido para tangente. Também dá na mesma, certo? Bom, a derivada dessa função vai ficar a derivada da primeira, que é o cosseno de x, fica menos seno de x. Isso multiplicado pela segunda função, vezes seno de x, que é a segunda ali, menos a primeira função, que é o cosseno, multiplicada pela segunda, pela derivada da segunda, a derivada de seno fica cosseno. Cosseno de x vezes cosseno de x dá cosseno ao quadrado de x. Já vamos colocar direto, porque não vai caber nesse espaço aqui. Menos cosseno ao quadrado de x. Tudo isso dividido pelo seno de x elevado ao quadrado. Seno de x vezes seno de x. Em cima ficou menos seno de x vezes seno de x, é menos seno ao quadrado de x. Menos seno ao quadrado de x menos o cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, que é o seno de x vezes seno de x. Vamos deixar seno ao quadrado nesse caso aqui. Seno ao quadrado de x. Agora não vai simplificar porque eu não estou multiplicando aqui, certo? O que eu vou ter que fazer? Menos seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x, eu preciso colocar o menos 1 em evidência. O que está ali em cima é a mesma coisa que menos 1, que multiplica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Menos o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. Bom, seno ao quadrado de x, aqui é mais cosseno ao quadrado de x é 1. Identidade fundamental da trigonometria, propriedade fundamental. Fica menos 1 sobre o seno ao quadrado de x. 1 sobre seno de x é cossecante. Menos 1 sobre seno ao quadrado fica menos cossecante ao quadrado de x. Beleza. Chegamos na derivada da função cotangente. É menos cossecante ao quadrado. E a terceira questão, para finalizar, é uma questão que envolve as duas regras para a gente poder derivar a função. Vamos ter que usar a regra do produto e também do quociente. Como que isso vai acontecer? A função é y igual a t, que multiplica o seno de t sobre 1 mais t. É um quociente de duas funções, ok? A primeira função é tudo que está em cima, t vezes seno de t, e a segunda função é o que eu tenho aqui embaixo, 1 mais t. Vamos aplicar a regra do quociente. Muito bem. Como que vai ficar isso aqui? Y', a derivada dessa função y é igual à derivada da primeira função vezes a segunda. O problema é que para que eu derive a primeira função, eu tenho que derivar um produto, olha só. É t vezes seno de t a primeira função. Como que eu calculo a derivada de um produto? É a derivada da primeira função desse produto, que no caso é esse t, derivada de t fica 1, multiplicado pela segunda função do produto, seno de t, beleza? Mais a primeira função do produto, que é o t, vezes a derivada da segunda função desse produto. Derivada do seno de t fica cosseno de t. Ok? Tudo isso aqui é apenas a derivada desse cara que está aqui, t vezes seno de t. A gente teve que aplicar a regra do produto para encontrar só essa derivada desse cara que está aqui em cima. Agora, tudo isso está multiplicado pelo 1 mais t, que é a segunda função do nosso quociente.
Isso aqui vezes 1 mais t. Agora, isso menos a primeira função normal, t vezes seno de t, multiplicado pela derivada da segunda função, derivada de 1 mais t fica 1, isso aqui vezes 1, e tudo isso está dividido pela segunda função ao quadrado, 1 mais t ao quadrado. Vamos ver o que dá para a gente melhorar nessa expressão aí. Y' igual 1 vezes seno de t fica seno de t. Seno de t mais t vezes cosseno de t. Isso aqui vezes 1 mais t. Menos t vezes seno de t vezes 1 fica menos t vezes seno de t. Não adiantou muita coisa, né? Tá, vamos agora. Isso aqui sobre 1 mais t ao quadrado. Não precisa abrir esse 1 mais t ao quadrado, deixa ele aqui mesmo, tá? 1 mais t elevado ao quadrado. Bom, seno de t mais t cosseno de t vezes 1 mais t, vamos fazer essa multiplicação para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho isso aí. 1 vezes seno de t fica seno de t. 1 vezes t cosseno de t fica mais t cosseno t. Depois t, que multiplica seno de t, fica t seno de t, mais t seno de t. T vezes t cosseno de t fica mais t quadrado cosseno t. Isso aqui menos t seno t. Tudo sobre 1 mais t ao quadrado. Dá para simplificar alguma coisa? T seno de t com menos t seno t. Zerou. Já deu uma melhorada. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá para colocar agora cosseno de t em evidência. A gente consegue fatorar e melhorar um pouquinho mais essa expressão ali. Olha só, y' vai ficar igual a cosseno de t que multiplica t mais t ao quadrado. Fatorei esses dois termos aqui, o t quadrado cosseno t com o t cosseno t. O que sobrou é o seno de t. Isso aqui mais o seno de t. Tudo isso sobre 1 mais t quadrado. Esse 1 mais t quadrado fica assim mesmo, tá? Não vai fazer diferença aqui. Essa é a expressão, então, simplificada que temos para a derivada dessa função aqui. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido essa aula e siga acompanhando nossas aulas de derivadas. Até a próxima. Valeu!